Eu tenho certeza que você veio para esse vídeo atrás de dicas para aprender qualquer idioma sozinho, porque esse título não está errado. Eu vou te dar todas as dicas que o meu eu de 13 anos de idade, que começou a aprender idiomas de forma autodidata, sozinho, sem nenhum centavo para investir nisso. Eu sei que você está em busca de dicas para aprender, então eu estou aqui para te dar todas as dicas possíveis para você aprender qualquer idioma sozinho. Lembrando que isso funciona para qualquer idioma mesmo. Tenho certeza que essas dicas vão te ajudar. E se você não é inscrito ainda no meu canal, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like e de comentar o idioma que você está aprendendo aqui, porque eu quero saber. Então vamos lá pro vídeo. Lembrando que para aprender o idioma você não precisa ser privilegiado financeiramente, não é obrigatório, entendeu? Uma das coisas que você precisa ter é vontade, força de vontade para aprender. Eu aprendo idiomas desde os 13 anos de idade, como eu já falei. Eu já gravei um vídeo, essa é a segunda versão, é uma versão mais estendida e bem mais explicativa do vídeo que eu postei há um ano atrás. Esse bem aqui, provavelmente, se você está assistindo nesse momento, você me conhece a partir desse vídeo. E eu estou aqui para te dar todas as dicas atualizadas de como aprender sozinho, sem gastar nada, entendeu? Eu nunca gastei nenhum centavo em aprender idiomas. Eu aprendi tudo isso com uma fonte que é internet. Então, vamos lá. Um dos métodos infalíveis é o input e output. O que seria input e output? Eu já falei muito sobre input aqui no meu canal. Eu tenho um vídeo bem explicativo falando e eu vou trazer de uma forma assim mais breve para vocês. Um dos tópicos que eu não falei ainda não abordei foi o output, que eu vou trazer bem explicativo aqui também para vocês. Então, o input é o que você recebe nesse idioma, seja ler, ouvir e assistir. O que seria isso? Input é você consumir conteúdo no idioma que você está aprendendo. Ou seja, você vai colocar o máximo possível desse idioma no seu dia a dia. Por mais que você não viaje para o país em que é falado esse idioma, você vai fazer com que a sua vida gire em torno desse idioma, entendeu? Faça com que o ambiente ao qual você conviva tenha partes pelo qual esse idioma, sei lá, informações desse idioma, entendeu? Você assiste vídeos, você consome conteúdos nesse idioma, entendeu? Conteúdos que você gosta, inclusive, porque uma das coisas que vai fazer com que você se motive a aprender esse idioma é consumir conteúdo que você gosta. Não adianta se eu gosto, assim, de filmes, séries e eu vou lá e assisto um jornal, que eu não tenho, assim, tanta frequência em assistir jornal, e eu vou lá, coloco um jornal no outro idioma, num idioma que eu tô aprendendo. Não faz sentido, eu não vou estar assim tão motivada a consumir isso, entendeu? Até porque é uma linguagem mais complexa para uma pessoa que tá começando a aprender o idioma, por exemplo. E uma das coisas que eu indico muito mesmo é você consuma conteúdo que você gosta. Ou você vai pesquisa algo que você gosta, pesquisa blogs de rotina diária, uma das coisas que eu amo consumir. Eu consumo muito conteúdo mesmo, entendeu? E uma das coisas que vai fazer com que você se sinta mais motivado é consumir conteúdos que você gosta nesse idioma. Então, isso é input. É você ler, ouvir, assistir nesse idioma. Você fazer com que o seu cérebro ele processe tudo aquilo que está sendo falado, tudo aquilo que está sendo falado no podcast, na música, no vídeo, no vlog ou qualquer outro tipo de conteúdo, na leitura também, no livro, por exemplo, nos artigos, por exemplo, qualquer outro tipo de coisa. Você vai fazer com que seu cérebro ele processe tudo isso.
E uma das dicas que eu dou é você começar a consumir conteúdo com a legenda. Você vai ativar a legenda e ver o que está sendo falado. Não busque totalmente a tradução, busque entender pelo contexto. O input é entender pelo contexto. Você vê o que a pessoa está fazendo naquele vídeo, você vê o que a pessoa está fazendo através da ação dela, você vai interpretar o que ela está falando no momento, entendeu? Se a pessoa está lavando a louça, ela vai falar. Você vai perceber que ela está lavando a louça, você vai entender pelo contexto, entendeu? Do que está sendo falado nesse vídeo. Você vai consumir esse conteúdo, por mais que você não entenda de vez, você vai fazer com que o seu cérebro ele se acostume, entendeu? Olha, uma das coisas que você não precisa se preocupar no momento é se você vê aquele vídeo, você não entender 100%. A primeira vez que eu coloquei o meu primeiro vlog de rotina em inglês, eu não entendia nada mesmo. E uma das coisas que eu fazia e que sempre funcionou, eu pegar palavras que eu não entendia. Eu pegava palavras que eu não entendia, fazia flashcards, montava frases também. E quanto mais se repetia aquela palavra naquele vlog, eu sempre tinha dúvida do que significava essa palavra, eu ia buscar a tradução. Uma das coisas que eu indico bastante é enquanto você está vendo aquele vídeo, ou filme, série, você vai anotando as palavras, por mais que você não esteja vendo a legenda em português, é claro, você vai ver a legenda naquele idioma, você vai anotar a palavra que você está em dúvida e vai pesquisar a tradução. Isso é uma das técnicas bem comuns, entendeu? Em ver, em consumir algum tipo de conteúdo que eu indico bastante aqui no meu canal. Outra coisa que eu indico muito você fazer é criar um perfil no TikTok ou no Instagram e dedicado inteiramente para o idioma que você está aprendendo. Se você for uma pessoa que usa muito redes sociais, eu acredito que essa técnica vai funcionar muito para você. Você vai treinar o algoritmo a indicar vídeos nativos desse idioma ou de aprendizados desse idioma. O importante é você criar o seu próprio mundo, entendeu? Esse perfil no Instagram ou no TikTok vai ser o próprio mundo, entendeu? Pelo qual é falado esse idioma, entendeu? É tipo um universo. Você vai criar um universo para esse idioma, o qual você vai estar acessando ele, você vai estar consumindo conteúdo, claro, o conteúdo que você gosta, você vai pesquisando nesse idioma e vai aparecendo, vai curtindo, vai salvando. Treine o bastante o algoritmo a indicar conteúdos assim, entendeu? Você vai criar o seu próprio universo, pelo qual é falado esse idioma, e vai fazer com que você tenha esse input, tenha esse comprehensible input na sua rotina diária. Você vai estar lá no seu momento de você estar descansando, você vai estar lá no seu perfil consumindo conteúdo nesse idioma. Uma das dicas que eu dou com muita vontade, porque se você for uma pessoa que é totalmente conectada assim em redes sociais, você vai ver muita coisa em inglês, por exemplo. É um exemplo. Você pode treinar o seu algoritmo para mostrar conteúdos em coreano, mostrar conteúdos em alemão, qualquer outro idioma. Mas inglês, por exemplo, o algoritmo ele vai indicar só vídeos em inglês para você. Entendeu? Isso vai fazer com que você esteja imergido, você esteja consumindo conteúdo assim, por mais que seu cérebro não esteja achando que está estudando ou que está aprendendo, você vai estar aprendendo. E quando você tiver em dúvida de alguma palavra, pesquise também para você ter assim mais vocabulário. Você vai ganhando vocabulário aos poucos, entendeu? Você vai ganhando vocabulário e você vai ganhando vocabulário sem perceber, entendeu? É uma forma divertida. Sim, por mais que não pareça que você está estudando, você está estudando e você está aprendendo. Agora é o output. Se o input é o que você recebe, o output é o que você produz. Ou seja, é falar e escrever. Não tem como você aprender um idioma, você ser capaz de falar um idioma, se você só ouvir e entender. É claro, isso é muito importante também, mas o input e o output, eles são irmãos
imagine que eles são irmãos, é claro. Aí eles trabalham juntos, porque o input você vai entender, você vai aprender vocabulário, você vai consumir, você vai imergir nesse idioma. O output vai fazer com que você saia da zona de conforto. O output ele vai fazer com que você fale aquele idioma, você escreva naquele idioma, por exemplo. Isso é o output. Um dos pontos principais e vantagens em praticar o output, que é muito, extremamente, muito necessário na aprendizagem de idiomas, é que vai te dar confiança, é claro, para você falar. Vai mostrar as dificuldades e vai forçar com que o seu cérebro ele monte, entendeu? Ele faça com que o seu cérebro processe tudo aquilo que você está aprendendo no input, entendeu? Vai fazer com que o seu cérebro processe para que sua boca saia essas palavras, entendeu? O input e o output, eles são juntos, entendeu? Eles funcionam juntos, eles vão fazer com que você fale essa língua com mais facilidade, com mais naturalidade, por mais que você tenha suas dificuldades. O output vai fazer com que você se sinta mais apto a falar aquilo que você aprendeu, aquele vocabulário que você aprendeu, aquelas palavras que você aprendeu, aquelas expressões que você aprendeu, entendeu? Aquelas gírias que você aprendeu. Então, o output vai fazer com que você ponha em prática. Output é pôr em prática o que você aprendeu. Um dos exemplos de output é você se gravar falando esse idioma. Isso pode ser uma loucura, entendeu? Se você não for criador de conteúdo assim como eu. Por mais que você grave, se você postar, você posta se você quiser, mas isso é uma opção muito boa para você colocar em prática aquilo que você aprendeu, aquele vocabulário que você aprendeu. Você vai se gravar falando. Você pode gravar falando sobre sua rotina, gravar falando sobre algo que você gosta, por exemplo. Você vai ter que exercitar o seu cérebro a processar as informações e falar naquele idioma, entendeu? Você pode gravar áudios no WhatsApp se você não quer gravar assim seu rosto. Uma das coisas que eu já fiz muito com coreano é gravar áudios no WhatsApp e ficar mandando pra mim mesma, entendeu? Aí grava áudios de 2 minutos, de 5 minutos falando sobre um tema em específico. Você vai, grava e fica ouvindo pra você perceber no que você tá errando. Isso é muito importante, você ver o que você está errando e tentar corrigir aquilo depois, entendeu? O output é muito extenso, é algo muito expandido, entendeu? Que você pode fazer direto da sua casa. E uma das coisas que eu digo sempre é você não ter medo de errar. Aprenda com os seus erros. Como assim aprender com os seus erros? Uma das coisas que eu indico muito é você, como eu falei, você se filmar, você gravar a sua voz, gravar áudios falando e você perceber as coisas que você tá errando, entendeu? Isso vai ajudar com que você treine a sua pronúncia também, vai fazer com que você se sinta mais confiante, entendeu? Você pega um bloco de notas, uma folha de papel, coloque as coisas que você mais erra naquele idioma, entendeu? A pronúncia de tal palavra, por exemplo. Isso é uma das coisas que você deve fazer, você vê o que você tá errando para assim você corrigir. É muito comum errar, gente. Não se preocupe se você errar alguma coisa. E isso faz parte do aprendizado, entendeu? Nem sempre você vai ter 100% assim, de perfeição em falar um idioma. E uma das coisas que muita gente cai em cima de pessoas que aprendem idioma é em questão de sotaque, entendeu? O sotaque é o que faz parte do que você é. Se você é brasileiro e está assistindo esse vídeo, se você tem sotaque no idioma que você está aprendendo, inglês, por exemplo, isso faz parte, você é brasileiro, entendeu? Você não nasceu naquele país, você tem que entender isso. E uma das coisas que vai fazer com que você fale melhor é você exercitar, entendeu? Mas por mais que você tente, tipo a Gisele Bündchen, por exemplo, ela é brasileira, ela fala inglês muito bem, mas muitas coisas a gente percebe que ela é brasileira, até pelo sotaque. A gente percebe um brasileiro por causa do sotaque. Isso não vai fazer com que você fale menos inglês, isso não vai fazer com que você seja menos fluente em inglês, isso não tem nada a ver, entendeu? Olha, se a pessoa aponta erros nas outras é porque vem a insegurança, vem aquilo
entendeu? Nelas, ver os erros delas refletidos, entendeu? Mas isso, você ter sotaque não vai fazer com que você fale menos, ou uma pessoa que não tem sotaque não vai fazer com que a pessoa fale mais, entendeu? 16 years old, and you didn't speak much English, is that right? You came from Brazil and you Yeah, I spoke like yes, no, good morning, good afternoon, like 1, 2, 3, 4, 5, you know, basically. Right. And it was very hard for me because I couldn't communicate, people could not understand me. To pretend that I would understand, you know, people would speak to me and I'll be like, yes, yes, yes. No, I didn't even know what I was saying. I was gonna say, a lot of guys would like that. Will you go out with me? Yes, yes. No, but it was very hard, you know, and then, you know, my name in Portuguese is spelled Gisele, but How is it pronounced correctly then? Gisele. No, it says Gisele in Portuguese because we say I in the end of the L. Here you eat the I, you know, you only say Giselle. Okay. This is the American way, I guess. Right. So I'll go to castings, I'll be, what's your name? Gisele. What's your name? Right. Gisele. Right. What? So I'll be like, this is not a difficult name. So I would like, you know, I would just write it down. And they'd be like, Giselle. I'm like, no, not Giselle, Gisele. So they could never say Gisele, you know, so whatever, it was Giselle in the end, I guess. Right. Tem a questão de exercícios também para você exercitar a sua fluidez, é claro, importante você se comunicar bem. Sotaque não tem nada a ver com pronúncia, entendeu? Assim, pronúncia assim, se você falar uma palavra errado, por exemplo, no português, entendeu? Aí existe a variação linguística, é uma coisa que muita gente julga, entendeu? Acha que no Brasil só se fala um sotaque em específico. Gente, existem vários sotaques no nosso país e existem vários sotaques de inglês, de coreano, por exemplo, que falo coreano e eu sei que tem vários tipos de sotaque. Cada província fala seu sotaque. Na China, por exemplo, cada um tem seus micros idiomas, entendeu? Seus micros dialetos, e isso faz parte de um país, entendeu? Uma das coisas que muita gente julga, até mesmo o próprio português, uma das coisas que muita gente julga, o importante, gente, é você não ligar pra isso, entendeu? Quem tá aprendendo é você, quem tá falando é você, então tudo bem errar, tudo bem falar uma palavra diferente. Se uma pessoa fala de um jeito, eu falo de outro, eu entendendo, por mim, tudo bem, entendeu? Eu sou nordestina, eu tenho um sotaque assim mais puxado, entendeu? Vocês percebem, mas isso não importa, não vai fazer eu falar menos português do que outra pessoa. Apesar de que também no nosso português a gente tem muitos erros gramaticais e não vai fazer com que você não esteja me entendendo aí do outro lado, entendeu? Erros é comum. O nosso português não é um português de acordo com a norma culta. O nosso português é falado de uma forma coloquial, entendeu? É o português coloquial pelo qual eu estou falando nesse momento, entendeu? É um sotaque da minha região aqui e isso faz parte, entendeu, gente? O importante é você entender que você tem um sotaque, isso faz parte do que você é. Pessoas que julgam, entendeu? Eu sei que isso às vezes dói muito, mas eu sei que você é capaz disso, somos capazes disso, entendeu? E você é capaz de aprender qualquer idioma que você quiser, se comunicar também, e isso não vai fazer com que você se comunique menos do que outra pessoa. Outra dica muito importante é shadowing. Pratique o shadowing. Eu tenho um vídeo inteiramente dedicado ao shadowing. Eu vou colocar bem aqui no card de cima. Eu sei que essas dicas vão te ajudar muito. Uma forma bem breve de o que é shadowing é você colocar um vídeo ou um podcast e imitar o que a pessoa está falando. Você vai, pega esse vídeo, enquanto a pessoa está falando, você está falando ao mesmo tempo que essa pessoa. Muita gente diz que a pessoa falar isso e você repetir, mas você faz com que sua voz esteja em sincronia com a pessoa que está falando. Isso que é shadowing, é a sombra. Entendeu? É a sombra. Você vai fingir que é aquela pessoa e tá imitando ela. A pessoa tá falando, você tá imitando. Você tá falando da mesma forma que ela está falando. Está falando as palavras que ela está falando. Está imitando a forma que ela fala, o sotaque que ela fala, entendeu? E é muito importante você pegar esse vídeo, você praticar muito, vai ajudar também você treinar a velocidade também da fala, que é muito importante.
E é muito bom, gente, é muito bom essa técnica, eu indico muito, muito mesmo. Você vai, pega algum vídeo de um assunto que você gosta, pega algum vídeo de algum reality, pega algum episódio, pega algum drama, algum filme, série que você está assistindo e coloca. Tente imitar algum filme que você assiste, olha, há muito tempo, desde criança, por exemplo. Você pega um filme que você gosta, um filme que você sabe muito bem do que está sendo tratado nele. Você vai, pega e imita o que a pessoa está falando. Você vai fala ao mesmo tempo, entendeu? Você tenta o bastante. Não importa você tentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes. Você vai treinar para você falar em sincronia, entendeu? Se eu estivesse falando outro idioma aqui, você estaria imitando, entendeu? Shadowing é você imitar, você acompanhar a pessoa que está falando ao mesmo tempo, em sincronia. Se desafie, saia da zona de conforto. Não tem como você ser apto a falar aquilo, a falar aquele idioma se você não sair da zona de conforto. Às vezes você está confortável, você tem várias coisas, várias informações aprendidas, mas você não sai da zona de conforto para pôr em prática aquilo que você está aprendendo ou tem aprendido nos últimos meses, nos últimos dias. Faça com que você saia dessa zona de conforto. Como assim sair da zona de conforto? Você precisa se desafiar, entendeu? Se desafiar em gravar vídeos falando, por exemplo, como eu dei exemplo, se desafiar a contar sobre algo em específico. Você separa por temas, você vê qual tema eu não tenho assim tanta facilidade em debater, por exemplo. Se eu tenho mais facilidade de debater sobre estudos, falar sobre estudos e rotina diária em coreano, eu tenho que me propor a falar sobre outro tipo de tema, entendeu? Vocabulário, aprender frases, fazer com que o seu cérebro ele seja apto a falar sobre vários assuntos, entendeu? Para quem não sabe, os níveis de proficiência em um idioma, eu vou dar um exemplo assim bem mais comum, que é o A1, A2, B1, B2, C1 e C2. O A1 e o A2 é o nível iniciante do idioma, você está começando a se abrir mais, entendeu? Aprender coisas do início. B1 é o nível básico, intermediário, B2 básico, intermediário, avançado. O B2 está bem próximo do C1, que é o nível avançado, C1 e C2. O que o nível avançado é capaz de falar. Uma pessoa do nível avançado, ela é capaz de debater sobre assuntos mais complexos, científicos, entendeu? Por exemplo, uma pessoa do nível básico intermediário, ela não é assim tão apta a falar sobre o aquecimento global, por exemplo, entendeu? Uma pessoa do nível avançado, ela é capaz de debater esse tipo de assuntos com mais facilidade. Básico intermediário e intermediário avançado, eles são capazes de falar sobre os seus sentimentos, debater sobre assuntos do dia a dia, do nosso cotidiano, entendeu? E é capaz de se comunicar, falar sobre os seus sentimentos, falar sobre coisas mais comuns, entendeu? Coisas menos complicadas. Isso já é um passo assim para você entender melhor, entendeu? Porque é muito importante você saber sobre isso. Outra forma de se desafiar é você, se você está no nível A1, procure conteúdos no nível B1, por exemplo. Tá fazendo mais sentido porque eu já expliquei como funcionam os níveis. Você tá no A1, por exemplo, e você precisa no B1. Vai fazer com que o seu cérebro, ele se sinta mais assim, acostumado, entendeu? A consumir conteúdos mais difíceis. Eu sei que isso pode ser louco, mas você sempre tem que aprender algo acima do seu nível, entendeu? Isso vai fazer com que o seu cérebro ele aprenda com mais facilidade, por mais que o seu cérebro ele esteja forçando assim para entender, vai fazer com que você aprenda, entendeu?
Isso vai fazer com que você aprenda com mais facilidade. Uma das coisas que ajuda bastante é você explicar algo que você está aprendendo, algo que você aprendeu. Você pode fazer isso no idioma que você está aprendendo, mas também você pode explicar alguma gramática, fingir que está explicando para você fixar melhor. Isso vai fazer com que o seu cérebro ele compreenda. Até a pessoa que está ensinando aquilo, ela aprende mais do que a pessoa que está ouvindo o que a pessoa está explicando, por exemplo. Vai fazer com que você processe mais as informações e isso ajuda muito. E a última dica que eu vou dar para vocês é: não leve como obrigação, leve isso como um hobby. Aprender um idioma, gente, é muito mais simples do que você imagina. Se você levar como obrigação, eu sei que isso vai ser um fardo muito grande. Todas essas dicas que eu dei anteriormente, elas fazem parte de algo que você pode levar como hobby. E você vai fazer com que o seu cérebro, ele aprenda de uma forma inconsciente, entendeu? Por mais que seja uma obrigação, talvez você queira aprender para viajar daqui a algum tempo, você queira aprender para arrumar um emprego no país que você está no momento, por exemplo, se você não está no Brasil ou se você está no Brasil, você quer aprender para você fazer aquela prova de proficiência que eu tenho certeza que muita gente quer fazer prova de proficiência, inclusive eu. Você não leva isso como obrigação, leve isso como hobby. Isso vai fazer com que você desperte a paixão. Isso vai fazer com que você desperte mais o interesse. Faça com que você se sinta mais confortável, entendeu? Mais confortável em aprender esse idioma. E também despertar uma obsessão enorme pela cultura daquele país, pelo qual é falado esse idioma. Isso é muito importante. Não tem como você aprender um idioma, por exemplo, se você não sente amor ou se você não sente atração por aquela cultura, por aquele país, entendeu? Faça com que o seu cérebro ele tenha mais vontade de aprender. Ah, eu aprendi isso, mas isso não é o suficiente, eu tenho que aprender mais isso, mais e mais. Isso vai fazer com que você tenha mais interesse, faça com que você desperte o interesse, entendeu? Ah, eu não sei falar assim tão bem sobre esse assunto, eu vou pesquisar mais o vocabulário para falar, entendeu? Isso é um dos exemplos muito bons para você aprender de vez um idioma. Qualquer idioma, por exemplo, no caso que é o tema desse vídeo, eu acredito que essas dicas vão funcionar para qualquer idioma. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de comentar a sua experiência com o idioma que você está aprendendo, como você está aprendendo, o que você está achando do seu processo, entendeu, em aprendizado. Eu gosto muito de ouvir a experiência de vocês e eu te vejo no próximo vídeo e tchau!